Nessa noite nós queremos falar sobre uma ilustração muito interessante. Talvez seja um dos textos mais conhecidos de Jeremias. Talvez esse seja um dos textos mais pregados no livro de Jeremias. Talvez mesmo que você não seja um profundo conhecedor da Bíblia, muito provavelmente você já ouviu falar desse texto. Então hoje a gente vai ministrar, eu quero meditar com você hoje sobre o texto que está em Jeremias, no capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Nesse texto, Deus manda que Jeremias vá até a casa do oleiro e que ele veja essa ilustração do oleiro trabalhando o vaso com o barro, e dali ele tirasse importantes princípios para o povo de Israel, e nós também podemos aplicar nas nossas vidas. Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao verso 6, diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro. Então Deus está dizendo: Jeremias, levante-se e vá à casa do oleiro. Quer dizer, ele vá à casa onde o oleiro está trabalhando o barro. Levante-se e desça à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro. Jeremias desceu à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Então Jeremias chega e vê o oleiro trabalhando no seu trabalho como artesão, como um criador. Continua no verso 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Então quando Jeremias vê essa cena, ele vê a cena do vaso sendo refeito, a palavra do Senhor veio a ele. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor: eis que como vaso na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar. Santo Deus e Pai, te dou graças, Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma tão especial. Deus amado, que esta noite seja uma noite onde nós podemos aprender, onde nós possamos aprender mais de Ti. Usa-me, Pai, como um instrumento Teu, apesar de mim, apesar das minhas falhas. Usa para o crescimento do Teu reino, para que o Teu povo seja alcançado e seja transformado. Toma a direção de cada palavra que eu proferi nesta noite. Que cada palavra sejam palavras agradáveis a Ti, Senhor Deus. Que venha a exaltar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus. Fica conosco, nos abençoa. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então esse texto ele retrata a graça de Deus. Eu não sei se você pensou sobre isso, mas esse texto retrata graça. E nós começamos o louvor hoje cantando graça. Sobre esta graça, o presente que Deus nos dá. Essa graça. E esse texto ele fala de graça. Então hoje nós vamos refletir sobre o oleiro e sobre o barro. E essa é uma das imagens mais importantes que nós vemos nessa leitura que nós fizemos. Aqui nós podemos ver várias leituras, nós podemos ver o vaso que rachou, mas hoje, para o contexto da ministração, nós vamos ver apenas duas figuras aqui nesse texto. A figura do oleiro e a figura do barro. O oleiro, que é Deus, e o barro, que somos nós. Então nesse texto nós vemos duas figuras muito claras. A figura do oleiro, Deus,
e a figura do oleiro moldando o barro que somos nós. Quando Jeremias foi à casa do oleiro, o oleiro era algo comum naquele tempo. A olaria era algo comum. Provavelmente muitos de nós nunca foi a uma olaria. Talvez a maioria. Eu já tive a oportunidade de visitar locais onde fabricam peças de barro. Aliás, era um dos locais preferidos da minha esposa, porque ela gosta de colocar coisinha em cima de mesa. Então, ir um local onde se fabrica, para ela era uma maravilha. E então a gente via ali o cuidado do artesão em produzir o vaso. Isso era algo muito comum em Israel daquela época. A olaria, o oleiro fabricando peças de vasos de barro. Um vaso de barro é uma referência muito importante para nós. Sabe por quê? Porque barro representa fragilidade. Barro representa que a minha formação é frágil. Um vaso de barro, ele quebra com muita facilidade. Quando você vai conduzir vasos de barro, você tem que ter o cuidado para que eles não toquem um no outro, que eles quebram. Então, lembrar que eu sou formado, ou tem uma figura de um vaso de barro que me representa, só me diz que eu sou frágil, que eu sou fácil de quebrar, de trincar. Então essa é a imagem que nós temos, mostra a nossa fragilidade humana, mostra que eu sou imperfeito, que eu sou frágil, que eu cometo erros, mas mostra também um Deus que quer recomeçar na minha vida. Um Deus sempre pronto a recomeçar a obra que trincou, a obra que quebrou, a obra que fugiu do seu propósito. Por isso que a gente fala que esse texto é um texto que fala de graça. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar esse texto em cima de duas figuras. A figura de Deus como oleiro e a figura do barro que nos representa. Nessa primeira parte da ministração, nós vamos falar de Deus como oleiro. Você sabe que em muitas passagens Deus é representado por outras, como é que eu vou dizer? Ele é também ilustrado com outras atividades do dia a dia. Em João capítulo 15, por exemplo, João diz que Deus é o que? O agricultor. Jesus diz, eu sou o bom pastor. São figuras que era fácil de entender para o israelita daquela época. Ele não precisava se esforçar, porque o agricultor é uma figura comum da época, o pastor é uma figura comum da época, e o oleiro também era uma figura comum da época. Então, era fácil de transmitir a mensagem com algo que é comum. Mas sabe o que é tão maravilhoso? Saber que Deus é um oleiro na minha vida. Isso é maravilhoso. Saber que Deus é o oleiro da minha vida. É Ele que molda a minha vida. Sabe por quê? Porque isso significa que você não está na mão de um qualquer. Significa que você não está na mão de alguém, de uma força invisível cuidando de você. Significa que o seu destino não é aleatório, que há um propósito na sua vida. É maravilhoso saber que nós estamos nas mãos do oleiro, o Deus Todo-Poderoso. Você está nas mãos do oleiro. Nós estamos nas mãos do oleiro. E sabe o que também que a gente aprende aqui? É que Deus não é apenas o Criador. Deus não pegou e não formou você e disse, agora siga a sua vida. Deus não é apenas Criador. Deus também é aquele que tem uma preocupação com o nosso desenvolvimento pessoal. Deus também tem a preocupação de que alcançamos os propósitos que Ele sonhou para nós. Deus não criou, não nos cria e diz, agora já criei, agora você segue sua vida. Não, Deus nos cria e Ele tem a preocupação
de que nós possamos também crescer com Ele cuidando e Ele moldando a nossa vida. E sabe por quê? Porque o oleiro sabe do processo do início ao fim. O oleiro sabe do processo do início ao fim. E aqui a gente vai tirar a primeira lição para a nossa vida nesta noite. Aqui nós vamos tirar a primeira lição para a nossa vida nesta noite. E a lição é que antes de fazer uma obra, o oleiro tem um projeto no seu coração. Antes de fazer a obra, o oleiro tem um projeto no seu coração. Se você conhece algum artesão, alguma artesã, você fica vendo a pessoa trabalhar ali, e você não sabe o final. Eu não sei se você já foi, onde o pessoal, se você já viu, às vezes você vai caminhar ali na praia, tem alguém desenhando num pedacinho não sei se é ali tipo um azulejo, e ele começa a rabiscar, e você tenta imaginar o que vai surgir ali. A gente não sabe, mas ele sabe. Ele sabe o projeto completo. E assim é Deus. Deus sabe o projeto que Ele tem na sua vida por completo. Você não está jogado à própria sorte. Antes do vaso existir, o oleiro já imaginava o vaso. Como ele começa a trabalhar ali no barro, ele já sabe aonde ele quer chegar. Quando o vaso ainda está no início, o oleiro já sabe, já está na mente dele. Tudo que ele tem ali é uma quantidade de barro. E aí ele vai, eu não sei se você já viu, aí ele vai moldando ali. Ele tem uma peça que gira e ele vai moldando o barro. Vai moldando e aí ele vai ganhando formas. E ele vai ganhando formas. Se você estiver assistindo, você não sabe se aquele vaso vai ser um vaso grande, um vaso pequeno, vai ser para que utilidade. Mas eu digo para você, o oleiro sabe. O oleiro sabe. O oleiro sabe o propósito que tem na sua vida. O oleiro sabe. E ele cuida para que você alcance os propósitos que ele sonhou para você. Antes de você nascer, você já estava no coração de Deus. Antes de você nascer, você já estava no coração de Deus. O barro, meu irmão, meus queridos, ele não se molda sozinho. O barro não se molda só. É preciso que haja um oleiro, é preciso que haja Deus para ir moldando a nossa vida e nos formando conforme o projeto que Ele mesmo sonhou. Veja o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 9. Romanos capítulo 9, versos 20 e 21. Diz assim, mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que formou, por que me fizestes assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fins de uso desonroso? Quando o oleiro vai fazer a obra, ele já sabe o fim. E não cabe a nós ficar questionando a obra, porque ele é o artista, ele é o artesão. Paulo está dizendo aqui que Deus é o construtor dessa obra, chamada eu e chamada você. Deus é o construtor dessa obra. Ele está moldando você. Há pouco tempo atrás a gente passou por um tempo de construção. Se você passou por obra recentemente, você sabe o que é uma obra. Ninguém começa uma obra sem um planejamento. Você não vai lá no terreno e começa a jogar tijolo lá para formar uma casa. Pode ser uma casa moderna, pode ser uma casa simples, mas quando você vai colocar o primeiro tijolo, você que é o dono, você que é o construtor, você já sabe quantos quartos vão ter ali, você já sabe se vai ter uma sala,
Você sabe se vai ter garagem, se não vai ter garagem. Vai ter lugar para um quintal para as crianças brincarem. O construtor sempre sabe o produto final. O construtor sempre conhece o produto final. É por isso que às vezes você passa em determinados locais, você vê uma obra e diz, meu Deus, o que vai surgir aí? Eu não estou entendendo essa obra. Sabe por que você não entende? Porque você não conhece o projeto. É por isso que algumas vezes a gente não olha e não entende, porque a gente não conhece o projeto. Mas quem conhece o projeto está tranquilo. Ele sabe o que é aquele pedaço. Meu Deus, o que vai ser nesse pedaço pequenininho aqui? E às vezes você passa, onde eu estou morando tem muitas obras, e você passa e pensa, meu Deus, o que vai ser nesse quadrado aqui? Eu não sei, mas eu garanto para você, que quem construiu sabe. Assim é o oleiro conosco. Você não sabe, mas Ele sabe o projeto que tem na sua vida. Ele sabe. Deus sabe os sonhos que Ele tem para mim e para você. Às vezes esses sonhos são universais, são para todos. Quer ver? Veja em Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos, ainda bem, para fazermos boas obras. Esse é um propósito que nós temos universal. Todos nós temos esse propósito. Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que nós as praticarmos. Sabe aquela oportunidade que surge em você? Ali é uma boa obra que Deus colocou na sua vida. Às vezes você tem a oportunidade de ajudar alguém, e alguém procura exatamente você. E você olha, mas tinha tanta gente aqui, por que veio para mim? Porque Deus lhe predestinou para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão. E às vezes a gente faz o quê? Não é para mim. Todos nós temos um grande propósito, e esse aqui é universal, de fazermos as boas obras que Ele já preparou para nós de antemão. E por que falhamos? Por que falhamos? Talvez seja a pergunta que você está fazendo. Falhamos porque nós ainda estamos em fase de produção, não somos uma obra concluída, por isso falhamos. Não somos uma obra concluída. Sabe quando Deus vai terminar a obra em minha vida e na sua vida? Quando você estiver na glória. Até lá, Ele vai estar retocando você. Ele vai estar ajustando os detalhes em você. Só na glória essa obra termina. Até lá tem retoque. Tem retoque para fazer. Em todos nós. Deus tem um projeto para nós. Nós não somos obras do acaso. Há um sentido na sua vida. É importante que você saiba, que você acorde todos os dias. Há um sentido na sua vida. Talvez você tenha entrado aqui hoje tão desesperançado, tão desesperançoso, tão sem razão. Mas Deus está dizendo para você, há um propósito na sua vida. Há alguém que precisa de você. Há um propósito na sua vida. Há uma razão para você acordar todas as manhãs. Há uma razão. Sabe, nós falamos aqui ainda agora no capítulo em Efésios, e nós mostramos para você que há um propósito universal para todas as pessoas. O apóstolo Paulo falou. Algumas vezes Deus tem propósitos específicos para as pessoas. Às vezes Ele revela um propósito específico na sua vida. Foi assim que Ele fez com Sansão, por exemplo. Foi assim que Ele fez com Sansão.
E olha só que Deus revelou o seu propósito para Sansão quando a mãe dele não estava nem grávida. Olha que maravilhoso. Isso aqui é planejar para frente, né? Qual é o seu nível de planejamento? Deus planeja lá na frente. Olha o texto de Juízes, capítulo 13, versos 3 e 5. Juízes 13, versos 3 e 5. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela. Esse a ela aqui é a mãe de Sansão. E lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Olha que notícia maravilhosa a mãe de Sansão recebeu. Ela era estéril, o sonho dela era ter um filho. Uma grande notícia. E aqui, o anjo do Senhor, ele falou até o propósito de Sansão, que ainda não estava nem concebido. E aí ele diz assim no verso 5: e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Sansão não era nem nascido, mas Deus já tinha escrito o propósito na vida dele. Meu amado, Deus tem propósito na sua vida. Tem propósito na sua vida. Deus achou por bem revelar à mãe de Sansão o propósito que tinha para o seu filho. Até aqui, a mãe de Sansão era uma mulher entristecida, envergonhada, porque naquela época não ter filhos havia preconceitos. Então ela recebe a notícia do filho, mas recebe também a notícia de que esse filho será consagrado ao Senhor. E também que ele iniciaria a libertação das mãos dos filisteus. Os filisteus eram os maiores inimigos dos israelitas naquela época. Sansão ainda não tinha nascido, mas Deus via muitos anos lá na frente. Deus já sabia do propósito dele, assim como ele sabe do propósito que ele tem na sua vida. Antes de nascermos, já há no coração de Deus um propósito específico na minha vida e na sua vida. Amém? Antes de nascermos, Deus já tem um propósito na sua vida. E Ele está moldando você, como o oleiro molda o barro, para que você chegue aonde o projeto quer lhe levar. Há um propósito. Isso nos ensina que eu não sou formado por acaso. Amados, isso é tão valoroso que me ensina que eu não sou formado por acaso. Sabe, você acordar pela manhã e saber que há algo a ser feito, que há um propósito na sua vida, isso é valoroso. Isso transforma vidas. Isso faz com que a gente saiba que há algo importante a ser feito. Olha só. O que o Salmo 139 fala, nos versos 13 a 16. Olha que maravilhoso. Olha que texto lindo. Salmo 139, do 13 ao 16. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. No ventre, Deus já está formando ele. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas mãos são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, olha que maravilhoso, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Glória a Deus. Há algo tão especial na sua vida, então você precisa estar animado, porque há um propósito de Deus na sua vida. Algo que nos move.
E há um Deus que cuida, e há um Deus que move, há um Deus que está me moldando como aquele artesão moldava o barro. Você só existe, meu irmão e minha irmã, porque Deus sonhou com você. Amém? Você só existe porque Deus sonhou com você. E se eu te falar o quê? Ele não acordou do sonho, Ele continua trabalhando em você. Ele não desiste de você. Ele continua moldando você. Sabe, Deus sabe o nosso valor mais do que nós mesmos, gente. Muitas vezes a gente começa a se colocar tão para baixo, mas Deus sabe o nosso valor mais do que nós mesmos. Esse texto é tão lindo. Deus chega para um homem que se achava o menor. Deus chega para um homem que achava que nada podia sair dele. E Deus fez desse homem um valoroso guerreiro. Quer conhecer esse homem? O nome dele é Gideão. Olha o texto de Juízes. Juízes 11, 12, 14 e 15. Olha só que maravilha. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Isbezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Os medianitas eram os grandes inimigos de Israel naquela época, e eles entravam, eles invadiam e tomavam tudo dos israelitas. Eles tinham prazer em tomar tudo. Por isso que Gideão estava fazendo escondido. Ele estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, escondido. E olha que maravilha. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão se achava o menor de todos, mas Deus enxergava nele um poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor se voltou, versículo 14, se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o estou enviando? Gideão era para dar um pulo, um salto. Não, se é Deus que está me enviando, eu vou. Agora veja a resposta de Gideão. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Muitos de nós está vivendo a síndrome de ser o menor, de ser o menor sempre, de não conseguir. Isso aqui é a síndrome de um derrotado. Deus chega e diz para ele: valoroso guerreiro, poderoso guerreiro. Era para ele levantar daquele lugar de salto e jogar: eu sou poderoso guerreiro. Mas Gideão não. De tanto ver seu povo ser massacrado, de tanto ver seu povo sofrer, ele diz: não, eu não, Senhor, eu sou tão pequenininho. Amados, respostas como as de Gideão a gente vê toda hora. Eu sou tão pequenininho, essa obra não é para mim. As oportunidades vêm à nossa porta e você diz: não é para mim. Eu sou muito pequenininho. São tantas oportunidades que vão e vêm, mas nós estamos como Gideão. Nós não esquecemos que há um Deus que faz, que tem um propósito na nossa vida. Se aos meus olhos eu sou o menor, aos olhos de Deus eu sou um poderoso guerreiro. Se aos seus olhos você é o menor, aos olhos de Deus, no propósito dele, você é um poderoso guerreiro. Aleluia. Você não é o menor. Aos olhos de Deus você tem valor. Descubra seu propósito. Aprenda aquilo que Deus quer com um propósito na sua vida. E quando Deus vier, erga-se. Chega de se achar o menor. Chega de se achar o pequeno.
aquele que não tem competência, aquele que não tem capacidade, e abrace a oportunidade. Talvez ela nunca mais volte para você. E aí lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer assim: meu Deus, como é que eu perdi aquela oportunidade? Perdeu a oportunidade, sabe por quê? Porque você se achava o menor, se achava pequenininho. Deus está levantando poderosos guerreiros no meio da sua igreja, para proclamar sua palavra com ousadia. Deus está levantando poderosos guerreiros para dar testemunhos fiéis da palavra do Senhor, onde quer que estejam. Deus está levantando você, poderoso guerreiro. Erga a bandeira, vamos à batalha, vamos preparar o terreno para a vinda do nosso Senhor. Mas os poderosos guerreiros estão se achando cada dia os menores. Eles não abrem as bocas, eles não vão à batalha. Que meu irmão, levante-se. Somos guerreiros nas mãos do Senhor. Aproveite as oportunidades que estão surgindo. Abrace essas oportunidades. Enquanto você se acha sem valor, há um Deus que está trabalhando e te dando valor, porque Ele sabe o quê? O projeto no final dele. Enquanto a gente se olha, eu não tenho condições, eu não tenho competência, é porque você não está vendo o final ainda. Gideão se achava o menor, porque ele não via lá na frente que ele iria vencer uma batalha com apenas 300 homens. Gideão vai encarar uma batalha, e ele leva um grande exército, e aí Deus vai falar: poderoso guerreiro, você não vai batalhar com tanta gente, vamos fazer uma triagem aqui, e daquele povo todo, só sobraram 300, ninguém venceria aquela batalha com 300, mas um poderoso guerreiro nas mãos do Senhor, derruba 2.000, 3.000 com 300, Eu não sei o tamanho da barreira que você está encarando, da dificuldade que você está encarando. Sai daqui hoje sabendo que você é um poderoso guerreiro, que tem um Deus te cuidando da sua vida, te moldando. Muitas vezes na nossa vida nós perdemos oportunidades porque nós nos vemos sem capacidade para executar o que nos é proposto. Esquecemos que é um Deus que cuida. E aqui nós concluímos a primeira parte. Eu só queria relembrar para você a essência dessa primeira parte. Quando o oleiro pega no barro, ele tem um projeto. Quando você nasceu, Deus tem um sonho na sua vida. Ele tem um sonho em você. Mas tem uma outra lição nesse texto ainda. Deus é um artesão que dedica especial atenção em cada peça que faz. Deus dedica especial atenção em cada peça que Ele faz. Deus não é só criador, como a gente já falou aqui ainda agora. Deus não se contenta apenas em criar você. Ele quer cuidar de você. Ele quer te conduzir ao caminho e ao propósito que Ele sonhou. Assim como um artesão que trabalha peça por peça. O artesão ele é diferente de uma produção industrial, gente. Uma produção industrial começa a sair aquele negócio sérios, um atrás do outro. O artesão trabalha peça por peça. E é esse artesão que criou você. Você não há nada e nem ninguém igual em toda a face da terra, porque o artesão tem uma forma única, e essa forma única é você. Não tem outro igual. 2 bilhões de habitantes, mas não tem ninguém igual a você. A sua forma é única. Deus não trabalha em série, Ele trabalha um por um, como um artesão.
Cada vaso é importante para Ele. Sabe o que mais? Ele trabalha com paciência, para ir modelando o barro ali com muita calma, com muita ternura. Deus tem paciência conosco. Ele não desiste fácil da gente. Amados, tem coisas na nossa vida que a gente não entende, que a gente quer que aconteça agora. Mas sabe de uma coisa? Tem coisa na nossa vida que se Deus nos der agora, a gente vai desperdiçar, porque nós não estamos preparados para receber agora. O artesão, o grande Criador, o nosso Deus, o oleiro, Ele sabe o momento certo de colocar pessoas, coisas, vitórias na sua vida. Se Ele precipitar, como nós queremos, a gente se perde. Muitas vezes isso acontece. Deus também tem formas outras de nos corrigir, de nos moldar. Quer saber outras formas que Deus nos molda? Deus nos molda colocando pessoas importantes na nossa vida. Deus nos molda nos colocando nossos pais, amigos, irmãos em Cristo, pessoas difíceis. É assim que Ele nos molda. Ninguém ora pedindo: Senhor, manda uma pessoa difícil para que o Senhor seja moldado. Você já orou assim? Alguém aqui já orou assim? Mas Deus vai colocar pessoas assim na sua vida, sabe por quê? Para tirar você da sua posição de conforto. Para tirar você da sua posição de conforto. Sabe para que mais? Para que você aprenda a amar quem não corresponde ao amor que você dá. Sabe por que pessoas difíceis estão na sua vida? Para você crescer em Cristo, crescer em perdão. Porque se você só tiver, amados, pessoas queridinhas perto de você, você nunca vai saber o que é perdoar. Você nunca vai saber o que é amar e alguém esquecer que você amou. Sabe o que é você fazer algo melhor para a pessoa e depois a pessoa mandar uma crítica para você? E aí você tem que dizer: ó Senhor, até quando, paizinho? E Ele vai dizer assim: calma, estou no retoque final. Está faltando você aprender uma coisinha ainda. Está faltando você dizer assim: eu te perdoo. Sabe aquele dia que você me tirou do sério? Eu te peço perdão. Deus retocando você. Ele está retocando o vaso. Sabe aquele patrão, colega de trabalho difícil? Deus está retocando o vaso. Retocando o vaso. Tem coisa que Ele precisa ajustar no vaso. Há outras formas de corrigir a forma do vaso. Às vezes são situações difíceis que acontecem na nossa vida. A perda de um ente querido. Um desemprego que bate a porta. E você diz: Senhor, eu vou no PGM toda quarta-feira e agora estou desempregado. Talvez Deus esteja abrindo uma porta que você não está enxergando ainda. Que se você ficar onde está, você não cresce. Que se você ficar onde você permanece, talvez você não alcance o sonho de Deus para você. Às vezes é preciso chacoalhar para você sair do lugar, para que você enxergue algo além daquilo que sua vista está enxergando. Deus age através de situações difíceis para moldar o vaso. E assim Ele vai transformando a nossa vida, vai nos moldando, porque Ele quer que nós alcancemos o local, o ponto que Ele sonhou para nós. Amado, deixa Deus moldar você. Deixa Deus cuidar de você. Então a grande lição que nós tiramos nesse primeiro ponto da mensagem, não precisa se desesperar não, que o segundo é menor, tá? Se desespere não, calma, tenha paciência. É que há um Deus que molda, há um Deus que cuida. Não é um Deus que deixou você à própria sorte. Ele está cuidando de você. Vamos para a segunda imagem que há nessa passagem. Na primeira nós vimos que Deus é o oleiro. E a segunda me ensina que nós somos o barro na mão do oleiro.
Talvez você esteja dizendo assim, não, mas para aí, eu li lá no texto de Jeremias, que falava que o barro era o povo de Israel. E você está dizendo agora que sou eu? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Não é errado usar esse texto para nos afirmar que nós somos barro. Sabe por quê? Vamos ler junto agora Isaías 64, 8. E aí as nossas dúvidas se encerram. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Quem é o barro? Nós. Tu és o oleiro. Quem é o oleiro? Deus. E todos nós somos obra das Tuas mãos. Se você tinha dúvida que aquele texto era só para o povo de Israel, agora você sabe que você também é barro. E sabe o que mais? Nós somos um barro onde Deus forma um vaso. E o apóstolo Paulo fala que nesse vaso muitas vezes há um tesouro. Olha que maravilha. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Olha só. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Por quê? Que nós temos um tesouro em vaso de barro, para lembrar que nós não somos o que pensamos que somos, que há um Deus que faz, para lembrar para você que a obra é de Deus, para lembrar para mim que eu preciso fazer aquilo que eu fiz na canção que fizemos aqui, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Precisamos cantar isso todos os dias, para me lembrar. Eu só sou um vaso. Sabe, meu irmão, a obra que você está fazendo, sabe a obra que Deus está usando você para fazer? Glória a Deus, a glória dele. Somos um vaso de barro, grandemente usado na mão do Senhor. Quando Deus estiver te usando como você nunca imaginou, não se esqueça que você é barro. Quando o orgulho estiver subindo à sua mente, ao seu coração, lembre que você é barro. Quando a soberba vier sobre você, lembre que você é barro. Quando o senso de superioridade vier sobre você, lembre que você é barro. Quando você estiver se achando muito grandão, lembre que você é barro. A glória é do nosso Deus. Precisamos lembrar que somos barro. Sabe qual é a qualidade mais importante do barro? Sabe qual é a qualidade mais importante do barro? Está aqui nesse texto. É se deixar ser moldado pelo oleiro. A qualidade mais importante do barro é se deixar ser moldado. Você não pode se moldar sozinho. A qualidade mais importante do barro é se deixar ser moldado. Mas muito de nós queremos ser barros que se cria sozinho. Muitos de nós, muitas vezes queremos ser aquilo que Deus não sonhou que nós sejamos. O barro precisa ser um barro que se deixa moldar. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que as pessoas não participam do cumprimento da vontade de Deus. Quando eu digo que Deus tem todos os propósitos na nossa vida, eu quero dizer que nós precisamos cooperar com Deus, nos colocando nas mãos dEle, dizendo: Senhor, estou aqui, Pai, faz de mim o que o quiser que seja feito. Pai, eu estou servindo só de enfeite, Pai.
Eu estou sendo um vaso de enfeite, mas eu sei que o Senhor me chamou para ser um vaso precioso. Você é um vaso precioso. Mas muitas vezes a gente deixa o coração duro. A palavra vem e ela não encontra abrigo, porque o barro está endurecido. E aí nós nós não permitimos que Deus haja na nossa vida. Mas naquela imagem, não sei se você se recorda do início do texto, Deus estava fazendo o barro, o vaso, mas o vaso estragou. Deixa eu relembrar o texto com você de Jeremias 18:4. Avivar na nossa mente. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E aqui tem uma lição muito importante. Amados, o barro estava nas mãos de Deus e se estragou. Que lição importante a gente pode tirar aqui? A lição que eu tiro aqui é que não é porque você está nas mãos de Deus que não poderá passar por situações difíceis e complicadas na sua vida. Aquele barro estava nas mãos de Deus e ainda assim ele se estragou. Ser cristão, não existe uma imunidade contra problemas. Ainda que você esteja nas mãos do oleiro, é possível que você tenha dias de dor. É possível que você tenha dias de choro. É possível que você veja os sonhos seus passando, escorrendo pelas suas mãos. Mas não se preocupe, mas sossegue o seu coração, porque o texto diz, e ele tornou a fazer outro vaso. Sabe, ele não pegou outro barro e descartou o barro, daquele barro que se quebrou, daquele mesmo que quebrou, ele fez um vaso novo, e é isso que ele quer construir em nós, um vaso novo, um vaso novo. Enfrentamos crises, são crises de relacionamentos, são desapontamentos, são decepções. Às vezes a pessoa que você mais ama te decepciona. E aí o vaso trinca. E aí a gente não quer mais Deus. A culpa é de Deus. E Deus está ali pacientemente moldando o vaso. O vaso trincou. Não tem problema não, a gente começa de novo. Deus está pronto para recomeçar na sua vida todos os dias. Nunca desista de Deus, porque Ele jamais desistirá de você. Nada nos separará do amor de Deus. Talvez você tenha sido um vaso cheio de trinca. Você tenha sido, Senhor, estou todo trincado. Ele diz, não tem problema, eu vou recomeçar com você. Você está disposto a recomeçar com Deus? Porque Ele está disposto a recomeçar com você. Ele vai pegar o mesmo material que é você e vai recomeçar. E vai recomeçar. Só é difícil recomeçar quando o coração está duro. Quando você diz, não, Deus, eu não quero mais. Mas e quando você estiver com o teu coração aquebrantado, Ele está disposto a transformar a sua vida. O povo de Israel era um povo obstinado. Jeremias vinha avisando que eles estavam se afastando dos caminhos do Senhor. O profeta Jeremias sofreu muito. Houve uma época que eles colocaram o profeta num buraco, porque o profeta Jeremias falava as verdades que eles precisavam ouvir. Mas ainda assim, o profeta continuava falando as verdades para aquele povo. Veja como aquele povo era duro. Depois desse texto que a gente leu do Jeremias do 1 até o 6. Vamos dar um pulinho agora até o verso 18. Desculpa, até o verso 12. Qual foi a reação daquele povo quando viu que Deus estava disposto a recomeçar com eles? A reação deles foi essa, ó. Jeremias 18, 12. Eles disseram, não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos
e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Eles estão dizendo: não quero ser moldado por ele. Deus está disposto a nos moldar. A questão é: você está disposto a se colocar nas mãos do oleiro? Você está disposto a verdadeiramente recomeçar como um vaso novo? Como está a tua vida? Como está a sua vida? Que vaso é você? Não olhe para o lado, não. A pergunta é: que vaso é você? Não é o seu vizinho, não é o seu marido, não é a sua esposa, nem seus filhos. A pergunta é: que vaso é você? Você tem se deixado ser moldado por Deus? Você tem deixado ser um vaso, um barro que se deixa plenamente ser moldado? Temos um Deus que é gracioso em perdoar e que está sempre pronto a recomeçar o seu projeto conosco. Deixa Deus recomeçar o projeto. Hoje é dia de recomeço de projeto. Talvez hoje você precise tomar decisões importantes na sua vida. Talvez você tenha deixado oportunidades passarem. Mas hoje é o dia do reencontro. É o dia de você se colocar novamente como um barro na mão dele e deixar com que ele comece a fazer uma obra na sua vida. Às vezes, nós precisamos tomar atitudes que talvez não sejam tão fáceis para nós, mas são atitudes que vão fazer com que a gente seja moldado novamente por Deus. Talvez você conheça, não sei, você conheça um personagem bíblico chamado Jacó. A maior característica de Jacó era ser um homem que enganava. A maior característica de Jacó era aquele cara que enganava as pessoas. Jacó enganou seu pai, Jacó enganou seu irmão. Enganou seu irmão Esaú, enganou seu pai. A vida de Jacó era uma vida cheia de enganos. Deus gastou 20 anos moldando Jacó. 20 anos. Depois de 20 anos, Deus moldando Jacó, ele se torna um vaso precioso nas mãos de Deus. 20 anos. Foi tão marcante que o nome dele foi mudado de Jacó, enganador, para Israel, que significa permita que Deus prevaleça. 20 anos foi o tempo que Deus levou transformando Jacó. Deus deu uma segunda chance para Jacó. Deus deu uma segunda chance para Davi, o homem segundo o coração de Deus, que adulterou. E o vaso foi recomeçado. Deus deu uma segunda chance para Jonas, que se negava a pregar a palavra de Deus a um povo pecador. Mas Deus deu uma segunda chance para Jonas. Jonas foi moldado como um vaso novo. Deus deu uma segunda chance para Pedro, que negou a ele 3 vezes, mas que pouco antes de negar, disse que eu morreria pelo Senhor. Mas na hora que apertou, ele negou 3 vezes. Mas Deus deu uma segunda chance para Pedro. E a sua história qual é? Qual é a sua história? Deus quer dar uma segunda chance para você também. Deus quer recomeçar na sua vida. Ele quer tornar você um vaso novo. Deus quer que sejamos vasos preciosos nas suas mãos. O vaso não cria nada. O vaso apenas recebe, contém, compartilha e glorifica o seu Deus. Tudo o que o Senhor pede é que nós estejamos disponíveis, que sejamos barros disponíveis, que o Senhor permita que sejamos vasos que o honram
e que se ajusta ao propósito que Ele sonhou nas nossas vidas. Que Deus seja louvado na sua vida também. Glória a Deus.